Olá, tudo bem? Tudo certo? Professora Daniela Arboit, a gente vai revisar juntos aqui questões da Fundação Carlos Chagas para o concurso do TRT da primeira região, TRT do Rio de Janeiro. Conteúdos de raciocínio lógico matemático do edital. E quais são os conteúdos mais cobrados pela FCC? O que é mais presente nas provas? Principalmente nas provas mais recentes desta banca. Então, eu coloquei aqui no material para a gente ver juntos o que é normalmente mais cobrado por essa banca e também questões para a gente fazer juntos. Então, alguns tópicos aí do programa que são bastante comuns nas provas da Fundação Carlos Chagas. Toda a parte de problemas lógicos. Embora o edital também tenha proposições, aquela parte ali de argumentação lógica, negação, equivalência, tudo isso pode sim aparecer nas provas, não é o assunto mais comum, mais presente nas provas da FCC. O que de fato é cobrado, o que é mais comum que a gente observe nas provas? Problemas, sequências, quadrados mágicos, associação lógica, até verdades e mentiras. Tudo isso é mais comum, mais presente nas questões. Então, a primeira coisa que eu botei aqui para a gente prestar atenção, para a gente estudar, para a gente revisar, são os problemas lógicos. Expressões numéricas, frações, potenciação, as operações básicas e as propriedades aparecem com frequência também nas provas. Múltiplos, divisores, cálculo de MMC, de MDC, o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, também são assuntos frequentes nas provas. Porcentagem também. E eu coloquei mais ou menos por ordem aí de prioridade, tá? Então, o que é o mais comum nas provas? Problemas lógicos, que não dependem da teoria, dependem de compreensão, de raciocínio. E à medida que a gente vai fazendo questões, a gente vai melhorando nisso com certeza. E alguns tipos de enunciados se repetem. Por isso, a grande importância de fazer questões. Expressões numéricas, múltiplos e divisores, porcentagem, noções de estatística. Nesse edital, particularmente, a gente tem ali moda, média e mediana como principal. Embora a gente tenha também ali desvio padrão, variância, o que é mais cobrado nas provas é o básico de estatística, moda, média e mediana. Lógica proposicional também faz parte do programa, que são as operações lógicas, as negações, as equivalências, mas isso é bem menos comum, bem menos frequente nas provas da Fundação Carlos Chagas. Então, por ordem de prioridade, como está aqui nessa lista. Problemas lógicos está no topo da lista. É muito cobrado nas provas da FCC. E eu separei aqui alguns enunciados para a gente trabalhar juntos. Primeira questão que eu coloquei aqui no material, e é importante que você tenha tentado fazer as questões antes de assistir a correção delas, é uma questão do TRT da 7ª região, cargo de analista judiciário. Uma tabela 3x3, preenchida com os números de 1 a 9. A soma de uma linha e de duas colunas foram informadas nas margens da tabela. As células cinzentas devem ser preenchidas com números ímpares e as células brancas com números pares. Tudo isso é importante observar. As células, números ímpares nas células cinzas e nas células brancas, números pares. Além disso, esses valores que estão aqui informados, eles são a soma daquela linha ou daquela coluna. E a questão quer saber, então, a soma da primeira linha. Esse tipo de enunciado tem em várias provas, de variadas bancas também, mas particularmente nos interessa aqui a Fundação Carlos Chagas. Um quadrado mágico, uma tabela, um quadriculado, em que serão distribuídos ali números com certas condições. Nesse caso, as condições são que nos quadros ali cinzentos, números ímpares, e nos quadros brancos, os números pares. Bom, por onde é que a gente vai começar? Vou começar por aqui, ó. Vou começar por aqui, segunda coluna, primeiro passo. E eu sugiro que você faça alguma anotação como essa para saber depois, quando você olhar de novo esse material, conseguir lembrar por que a gente começou por ali. Olha, por que eu vou começar por aqui? Eu sei que a soma desta coluna dá 16. Vou escrever aqui a soma da segunda coluna dá 16. Bom, se a soma dá 16, está faltando 10. Já tenho 6 aqui, então falta 10.
6 mais 10, está faltando só os 10. E esses dois números que eu vou colocar aqui, o número que eu vou colocar aqui e aqui, eles são números ímpares ou pares? São números pares, porque as células brancas serão completadas com números pares. Então, esses dois números são pares. Tem que somar 10. Dois números pares para somar e dar 10. Pode ser o quê? O 6 e o 4 dá 10, verdade? 6 e 4, 10. Mas os números têm que ser diferentes. Eu tenho os números de 1 a 9 para colocar nesse quadriculado, nessa tabela. Eu não posso usar o 6 porque já foi usado, então o 4 e o 6 não servem para somar o 10. Outro jeito de somar 10 tem que ser 2 e 8. Então, numa das linhas a gente vai colocar o 2 e na outra linha a gente vai colocar o 8. 2 e 8. É a única dupla possível ali para somar e dar 10 com números diferentes. Agora, onde é que eu vou botar o 8 e onde é que eu vou botar o 2? Eu posso botar o 8 aqui? Ó, pensa comigo. Posso botar o 8 aqui? Tô pensando só. Não posso. Não posso botar o 8 aqui. Porque olha a soma desta linha. A soma dessa linha tem que dar 6. Então, eu não posso botar o 8 aqui. Se eu botasse o 8 aqui, não teria como a soma daquela terceira linha ser igual a 6. Então, não pode ser o 8 aqui. Logo, aqui eu coloco o 8 e aqui eu coloco 2. Então, de novo, escolhe uma linha ou coluna que você saiba qual é a soma para começar a distribuir os valores. Eu olhei ali e enxerguei que aquela segunda coluna, que a soma tinha que dar 16, eu já tinha o 6, estava faltando 10. 10 com dois números pares. A única possibilidade vai ser o 2 e o 8. E daí o 2 tem que ficar na última linha e o 8 na linha ali do meio. Bom, agora eu vou então para cá, ó. Segundo passo, para cá, ó. Vou usar isso aqui. Segundo passo. Eu sei que na terceira linha a soma tem que dar 6. Você pode anotar isso inclusive, a soma da terceira linha tem que dar 6. E a gente já tem o 2 aqui. Observa que os outros dois quadradinhos, as outras duas células são cinzentas e, portanto, terão números ímpares. Já tenho o 2 aqui, tá? Já tenho o 2 aqui. O que falta para somar 6? Falta 4. Então, eu tenho 2 mais 4 para fechar o 6. E como é que eu posso formar esse 4 usando números ímpares? Só pode ser o 1 e o 3. Só pode ser 1 e 3. Agora, 1 e 3. Onde é que eu vou botar o 1 e onde é que eu vou colocar o 3? Vou botar o 3 aqui e vou colocar o 1 aqui. Por que eu não posso colocar o 1 aqui? Tá? Digamos, vou apagar aqui e vou te perguntar o que eu estou pensando. Posso colocar o 1 aqui, ó? Tô pensando, tá? Tô só pensando. Posso colocar o 1 aqui? Qual seria o problema de colocar o 1 ali? Se eu colocar o 1 aqui, fica 9 mais 1, 10. Aqui teria que ser 9 para fechar 19. Não pode ter dois números 9 nessa tabela. Por isso que o 1 não pode ficar aqui. Com certeza o 1 está aqui, aqui está o 1 e aqui está o 3. Bom, agora eu já posso usar também essa terceira coluna. Eu sei que essa soma, vou usar aqui, então anotar que aqui é a terceira coisa que eu estou usando. O terceiro passo, eu sei que a terceira coluna vai somar 19. Já tenho 9, vou deixar anotado aqui, terceira coluna. A soma é 19. E eu já tenho 9 mais 3, é 12. Para 19 está faltando, então, 7. Está faltando 7. Aqui nesse quadriculado vai o 7. Naquele quadradinho vai o 7. Por fim, quais são os valores que estão faltando? Eu já tenho o 1, o 2, o 3, o 6, o 8, o 9. Está faltando o 4 e o 5, certo? Então, aqui, ó, nesses dois, está faltando o 4 e o 5. Aonde vai o 4 e aonde vai o 5? A regra que o enunciado determina é que nas células cinzentas vai colocar um número ímpar. Então, o 5 só pode ficar aqui e o 4 só pode ficar aqui. Pronto, está completada essa tabela 3×3, esse quadriculado. E a questão pede, então, a soma da primeira linha. Agora, a gente vai somar essa primeira linha. A soma da primeira linha é 5 mais 6 mais 7. Soma da primeira linha igual
a 5, mais 6, mais 7. 5 mais 6, 11. 11 mais 7, 18. Ou 6 mais 7, 13. 13 mais 5, 18. Pode marcar aqui, letra C de casa, C de coração, é a correta nessa questão. É uma boa questão 1 para a gente começar. Tinha conseguido fazer? Depois me conta. Tem outras semelhantes a essas em várias provas da Fundação Carlos Chagas. E não é de hoje que isso é cobrado nas provas. Questão 2. Prova do TRF da terceira região. André, Bento, Caio e Daniel colecionam relógios e possuem ao todo 25 relógios. 3 pessoas que juntas, 4 pessoas, né? O André, o Bento, o Caio e o Daniel. 4 pessoas. Que têm juntas 25 relógios. Daniel é o que tem menos relógios. Atenção, olha só, Daniel é o que tem menos relógios. Daniel é o que tem menos. Todos possuem quantidades diferentes de relógios. Qual é o maior número de relógios que o Daniel pode ter? Os 4 juntos tem que somar 25. O Daniel é o que tem menos relógios. As quantidades de relógios que cada um deles tem é diferente. Por exemplo, não pode ter um tem 5, outro tem 5, outro tem 5 e o outro tem 10. Não pode. Não pode. Tá? Não pode ter quantidades repetidas, está escrito. Todos possuem quantidades diferentes de relógios. E o Daniel que tem menos. Se o Daniel tiver 4, vou botar aqui, ó, o Daniel tem 4, vamos imaginar se é possível isso. O Daniel tem 4, daí os outros não podem ter 4. E nem menos do que 4, porque o Daniel é o que tem menos. Então, suponha, se o Daniel tiver 4, é possível isso? Vamos ver. Se o Daniel tiver 4, o Bento, o Caio, os outros, vou botar 4, 5, vou botar aqui o 6. Podia ser 5 também. 6, 7 e 8. Porque 7 mais 8 dá 15. Então, 15 mais 10 fechou os 25. Estou pensando numa possibilidade se funciona. Aqui satisfaz todas as condições do enunciado. O Daniel que tem menos quantidade de relógios. Os 4 têm quantidades diferentes. Então, isso serve, isso satisfaz. Então, 4 dá. 4 dá. A pergunta é o maior número de relógios que o Daniel pode ter. Qual é a maior quantidade de relógios que o Daniel pode ter? 4 ele pode. Então, 3 já não é a resposta. 4 com certeza ele pode ter. Será que ele poderia ter 5? Será que o Daniel poderia ter 5? Vamos tentar botar 5. Se o Daniel tiver 5, o que vai acontecer? Tá, vamos supor, vamos ver se é possível que o Daniel tenha 5. O Daniel é o que tem menos. Se ele tiver 5, o que vai acontecer? As quantidades dos outros têm que ser todas diferentes. 5, 6, 7 e 8, por exemplo. Se o Daniel tiver 5, a menor quantidade que os outros podem ter é 6, 7 e 8. 7 mais 8 dá 15, mais 5 dá 20, mais 6 dá 26. Pronto, já deu problema aqui. Porque a quantidade de relógios que os 4 possuem juntos são 25. Então, o Daniel não pode ter 5 relógios. Não tem como o Daniel ter 5 relógios. Logo, a maior quantidade que o Daniel pode ter é 4. Pode marcar aqui, letra E é a correta nessa questão. E esse também é um tipo de enunciado que tem aparecido bastante nas provas mais recentes. De 2022 para cá, tem várias questões como essa. Tanto que eu coloquei essa e eu coloquei uma outra parecida. Outra semelhante, outra com o mesmo jeitinho. Para a gente pensar sobre uma situação. Questão 3, TRT da 12ª região. Mário, Nicolas e Otávio têm juntos 15 carrinhos. Perceba as semelhanças entre os enunciados. Na questão anterior, a gente tinha ali os 4 amigos e um total de relógios. E aqui a gente tem o Mário, o Nicolas e o Otávio, que juntos têm 15 carrinhos. O que mais que a gente sabe? Otávio é o que tem menos carrinhos, muito parecido com o que nós acabamos de resolver. E o Mário tem um carrinho a mais do que o Nicolas.
Mário tem um carrinho a mais do que Nicolas. Todos possuem pelo menos um carrinho. Carrinho, aqui. Todos possuem pelo menos um carrinho. É correto afirmar, então, o quê? O quê? Juntos eles têm 15. O Otávio é o que tem menos. O Otávio é o que tem menos carrinhos. E todos têm pelo menos um carrinho. É correto afirmar o quê? Vamos pensar em hipóteses, em possibilidades. O que pode acontecer? Vou botar aqui. O Mário tem um carrinho a mais que o Nicolas. Tem a quantidade do Nicolas mais um, tá? A quantidade do Nicolas mais um. Então, o Mário é o que tem mais carrinhos. Ele tem um a mais do que o Nicolas. E o que tem menos carrinhos é o Otávio. Imagina o seguinte, se o Nicolas tiver 5, tá? Se o Nicolas tiver 5, o Mário vai ter que ter 6. Certo? Possibilidade. Porque o Mário tem um a mais do que o Nicolas. Depois eu vou pensar no Otávio, tá? Se o Nicolas tiver 6, o Mário tem 7. Porque o Mário tem um carrinho a mais do que o Nicolas, certo? Será que o Nicolas pode ter 7? Olha só, se o Nicolas tiver 7, o Mário teria que ter quantos? 8. Só que 7 mais 8 já dá 15. Já acabaram-se os carrinhos. O Otávio ficaria com 0. Daí, nesse caso, o Otávio teria nenhum. Otávio, nenhum. Isso não pode, porque o enunciado disse que todos eles têm pelo menos um carrinho. Então, isto aqui não serve. O Nicolas ter 7 e o Mário ter 8 não é uma possibilidade, tá? Isso aqui não serve. Porque, neste caso, o Otávio não teria nenhum carrinho. Agora, vamos olhar as outras opções. Se o Nicolas tiver 5, o Mário tem 6, e daí, nesse caso, o Otávio teria quanto? São 15 carrinhos no total. Não descuida dessa informação. O total de carrinhos eram 15. Tá? Total de carrinhos eram 15. Se o Nicolas tiver 5, o Mário tem 6. 5 mais 6, 11, o Otávio teria 4. Tudo certo, porque o Otávio é o que tem menos carrinhos. Se o Nicolas tiver 6, 6 mais 7, 13, o Otávio teria quantos? 2. E tudo certo também, ó. 6 mais 7 mais 2, 15. Aqui 5 mais 6 mais 4, 15 também, fechou, tudo certo. Então, quer dizer que o Nicolas pode ter 5 e o Mário ter 6. E daí, nesse caso, o Otávio tem 4 e tá tudo certo. Tudo certo porque a gente tem o Otávio com a menor quantidade de carrinhos. Mas também pode acontecer que o Nicolas tenha 6 carrinhos. Daí, nesse caso, o Mário teria 7, um a mais. E o Otávio teria 2 carrinhos. Então, isso tudo pode acontecer, tá tudo certo. Será que ele poderia ter 4 e 5 aqui? Eu vou pensar se dá. Se o Nicolas tiver 4, quantos carrinhos tem o Mário? 5. O Mário tem um a mais que o Nicolas. Então, se o Nicolas tiver 4, o Mário tem 5. Quanto dá aqui? 4 mais 5? Dá 9. Daí o que acontece? O Otávio teria quantos? Para fechar 15. O Otávio teria 6. Por que isso aqui não pode? Tá? Isso não pode. Por que não pode? Porque o Otávio é o que tem a menor quantidade de carrinhos. E nesse caso, o Otávio teria 6, que é mais. Então, isso não pode. Essa hipótese está descartada, porque neste caso, o Otávio teria 6 carrinhos, contrariando uma das condições do enunciado. Volta lá no enunciado. Olha o que o enunciado diz. Otávio é quem tem menos carrinhos. Então, por que não pode ser 4 para o Nicolas, 5 para o Mário e 6 para o Otávio? Porque o Otávio tem que ter a menor quantidade de carrinhos. Logo, o que a gente tem como certeza? Esses dois casos aqui são possíveis. Ou o Nicolas tem 5, o Mário tem 6 e o Otávio tem 4. Ou o Nicolas tem 6, o Mário tem 7 e o Otávio tem 2. Cuidado com a resposta que você vai assinalar como correta. Cuidado quando você pensa nessas hipóteses, porque se você pensa numa situação só e já ignora outras possibilidades, corre o risco de marcar uma alternativa de forma equivocada. Vamos ver as opções de resposta. Otávio tem 3 carrinhos? Não cheguei nada perto disso.
O Nicolas tem 5 carrinhos, olha só, Nicolas tem 5 carrinhos. Se eu tivesse parado só nessa opção que eu pensei, olha ali, Nicolas com 5. Pode ser, anota aí, ó, pode ser. O Nicolas tem 5? Pode ser. Mas ele também pode ter 6, tá? Mas pode ser 6. Mas pode ser o Nicolas igual a 6 também. Então, eu não posso afirmar que o Nicolas tem 5 carrinhos. E se eu tivesse parado naquela hipótese ali, eu poderia sim marcar equivocadamente a alternativa C. Então, cuidado quando você pensa nas hipóteses para descartar, como eu mostrei ali. Ah, o 7 funciona? Não funciona. Se o Nicolas tiver 4, funciona? Não funciona. Pensar nas possibilidades. É só um jeito que funciona? Tem mais de um jeito? Pensar nessas possibilidades. O Mário tem 6 carrinhos. O Mário tem 6 carrinhos com certeza? Ah, ó, o Mário tem 6 carrinhos. Depende, isso é uma hipótese. Ele pode ter 6, mas ele também pode ter 7. O Nicolas tem um número ímpar de carrinhos. Não, ele pode ter 5 ou pode ter 6. Agora, o que vale, independentemente desses dois casos? A gente tem entre duas hipóteses aqui, ó. A gente tem essas duas hipóteses. Ou o Otávio tem 4, ou o Otávio tem 2. Então, a gente tem essas duas hipóteses aqui. Ou o Otávio tem 4, ou o Otávio tem 2 carrinhos. Independentemente do que ocorre, a quantidade de carrinhos do Otávio é um número par. Um número par. Então, você pode marcar com certeza aqui, letra B, de bola. O Otávio tem um número par de carrinhos. Independentemente de qual daquelas duas situações ocorrem. Eu não sei quantos carrinhos tem o Mário, não sei quantos carrinhos tem o Nicolas. Mas, com certeza, em qualquer uma dessas hipóteses, o número de carrinhos do Otávio é um número par. Então, essa questão 3 e a questão anterior que a gente acabou de resolver, elas são muito parecidas. E elas exigem raciocínio, compreensão, interpretação de uma situação, problema. E claro que fazer questões melhora muito. A gente aprende fazendo. Conhecer enunciados, já pensar nisso, saber pensar nisso, é importante para a prova. Talvez sozinha, lá na hora da prova, isso seja difícil de fazer. Mas juntos aqui revisando isso, a gente faz uma questão, faz outra questão. Se você puder fazer outras questões, vai percebendo essas semelhanças nos enunciados e fica mais fácil de reproduzir essa ideia. Questão 4. Questões como essa chovem nas provas da FCC. Tá? Tem muitas, eu escolhi uma só, porque como é um enunciado mais simples, não precisa que eu fale tanto dele assim. Mas questões como essa tem muitas, muitas e muitas. TRT da 18ª região, coloquei aqui então Alberto, Breno e Carlos que pretendem viajar nas próximas férias. Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte, não necessariamente nessa ordem. Transporte, ônibus, carro e avião, também não necessariamente nessa ordem. Então, a gente tem aqui um problema, Alberto, Breno e Carlos. Alberto, Breno e Carlos. Informações sobre a cidade que eles vão viajar e o meio de transporte utilizado. E o meio de transporte utilizado. Do Alberto, do Breno e do Carlos. Do Breno e do Carlos. Pronto, fechou. Informações. Breno vai de ônibus. Aqui, ó. Breno vai de ônibus. Alberto vai para o Rio de Janeiro. Essas informações já são diretas. Procurar, então, nas informações do enunciado, aquilo que você já consegue preencher com certeza. Por exemplo, se tem uma informação que diz assim, quem vai para o Rio de Janeiro vai de ônibus. Bom, quem vai para o Rio de Janeiro vai de ônibus, mas daí vai como? Qual deles é? Não sei. Agora, quando diz, fulano vai para tal lugar.
Beltrano vai de tal maneira. Você já tem certeza sobre como é que aquilo acontece. Então, procura no enunciado essas que você já tem certeza. Porque às vezes não é na ordem do texto, às vezes a gente tem os pontinhos ali, os marcadores, né? E não é a primeira informação que você usa, nem a segunda, às vezes é a terceira ou a quarta que você vai usar para começar. Então, procura uma informação que já desenrola alguma coisa, que já te der certeza sobre alguma coisa. O Breno vai de ônibus. Breno, meio de transporte, é ônibus. E o Alberto vai para o Rio de Janeiro. Alberto, Rio de Janeiro. Duas informações diretas, que a gente tem certeza. Que a gente não tem que pensar sobre como é que as outras coisas funcionam. Que mais? Quem viaja para Belo Horizonte vai de carro. Quem viaja para Belo Horizonte vai de carro. Agora, quem viaja para Belo Horizonte? Não é o Alberto, porque o Alberto vai para o Rio de Janeiro. Não é o Breno, porque o Breno vai de ônibus. O enunciado diz, quem vai para Belo Horizonte vai de carro. Não é o Alberto e não é o Breno. Quem viaja, então, para Belo Horizonte de carro? O Carlos. Carlos viaja de carro e vai para Belo Horizonte. Pronto, agora falta uma cidade e um meio de transporte, está resolvido, está resolvido. A cidade que o Breno vai, Florianópolis. Florianópolis. E o meio de transporte é, do Alberto, avião. Normalmente nessas questões a gente consegue preencher completamente esse quadro. Aqui com informações sobre a cidade e o meio de transporte. Então, normalmente nesse tipo de enunciado acontece isso, você consegue distribuir completamente as informações e saber responder para qualquer uma daquelas pessoas a cidade e o meio de transporte. Mas tem situações que talvez você não consiga preencher todo esse quadro e não tem problema. Desde que nas alternativas você encontre uma resposta que já seja possível com as informações que você dispõe. Tá? Eu falo isso porque quase sempre, em questões como essa, quase sempre, você já deve ter feito várias dessas, né? Muitas. Então tá. Normalmente você consegue preencher toda a tabela. E que bom. Mas não estranha, não fica preocupado, preocupada, tensa, estressada, perdido, perdida na hora da prova, se porventura não tem informações suficientes para preencher todo esse quadro. Desde que seja possível identificar uma alternativa correta. Tá? Porque pode acontecer isso também. Que a gente não tenha no enunciado tantas informações para completar aquele quadro. Letra A. Alberto vai de avião e Breno vai para Florianópolis. Alberto de avião, verdade. Breno para Florianópolis, verdade. Como aqui a gente tem uma conjunção, as duas verdadeiras, letra A é a verdadeira, é a correta aí nessa questão. Letra B. Carlos de avião? Não, Carlos vai de carro. Breno, Florianópolis? Verdade, mas como a gente tem uma conjunção, só seria verdadeira se as duas fossem verdadeiras. O Alberto vai de ônibus? Não, o Alberto vai de avião. Carlos, Florianópolis? Também não. Letra D, Carlos de avião? Não vai. Breno, Belo Horizonte? Também não. Alberto de avião? Verdade. Breno para o Rio de Janeiro? Não, Breno para Florianópolis. Então, a única possível resposta aqui é a letra A. Coloquei, então, uma questão dessa no material de revisão, porque é um tipo de enunciado muito comum nas provas da FCC. Tá? Mas tem outras coisas mais interessantes para a gente fazer juntos aqui, né? Para a gente aproveitar o nosso tempo de revisão. Questão 5. Questão 5, a gente tem o seguinte. No diagrama, os 3 quadradinhos centrais devem ser preenchidos com números de modo que a soma dos 3 primeiros seja 100 e a soma dos 3 centrais seja 200 e a soma dos 3 últimos seja 300. O valor que ocupará o quadradinho central, qual é? O quadradinho central é esse aqui, ó. Quadradinho do meio. Qual é o número que vai ocupar esse quadradinho? Posso chamar aqui de A, de B, de C, ou de X, Y, Z, dê o nome que você quiser dar. Eu sei que
os 3 primeiros somam 100. A mais B mais 20. Isso dá 100. E, portanto, o A mais o B tem que dar 80. Aqui do enunciado, ó, a soma dos 3 primeiros números é 100. O 20 mais o A mais o B tem que dar 100. Logo, o A mais o B tem que dar 80. A soma dos 3 números centrais é 200. Os 3 números centrais, A mais B mais C. Isso tem que dar 200. Mas perceba que você já sabe quanto é A mais B. O A mais B é 80. Não interessa quanto é o A. Não interessa quanto é o B. Você já sabe que A mais B dá 80. Então, o valor do C, 200 menos 80, o valor do C é 120. Achei o valor do C. Tem mais uma informação que a gente não usou ainda, qual é? A soma dos 3 últimos. A soma dos 3 últimos, 300. Os 3 últimos somados são esses aqui, ó. Os 3 últimos somam 300. B mais C mais 140, isso tem que dar 300. Só que o C eu já sei que dá 120. Então, eu tenho 120 mais 140, que dá 260. Quanto tem que ser o B para fechar o valor de 300? B mais 260 é igual a 300. Vou deixar anotado bem passo a passo. Então, o B vai ser 300 menos 260, ou seja, o B é 40. Anotei isso só para deixar registrado, porque você pode só pensar o quanto falta para completar. 140 mais 120 dá 260. 260 para 300, quanto falta? 40. Então, o valor do B qual é? 40. O que nós queríamos responder aqui? O valor central, que é o que eu chamei de B. Achei o valor do B. Pronto, achei o valor do B. O valor do B é 40. Então, pode marcar aqui. A alternativa C de casa, C de coração, é a correta aí nessa questão. E esse também é um tipo de enunciado que tem aparecido em várias provas recentes da Fundação Carlos Chagas. Comparando ele de 2022, 2023, 2024, tem questões semelhantes a essa, tá? Em pensar na distribuição ali dos valores numa tabela, como a gente já fez, ou aí nessa linha, nos quadradinhos, mesma ideia. Questão 6, TRT da 7ª região, analista judiciário. Uma expressão numérica, né? Já que eu falei que expressões numéricas eram um dos assuntos importantes, vamos fazer juntos aqui expressão numérica. Considere a expressão abaixo. Envolve frações, envolve decimais, envolve potências, raízes, para a gente relembrar essas operações. Por partes. Ordem das operações e hierarquia das operações. Potências e raízes a gente faz primeiro. Multiplicação e divisão, na ordem que elas aparecerem. Soma e subtração. Isso quando não houver parênteses, colchetes e chaves. Porque se tem parênteses, a gente resolve primeiro o que está entre parênteses. Então, aqui. Vou começar por aqui, ó. 3/5 elevado a menos 1. Aqui eu também posso resolver, porque a regra vai ser a mesma. Expoente negativo, o que faz? Vou anotar aqui, ó. A elevado a menos m, a menos n, vai inverter a base e trocar o sinal do expoente. Propriedades de potenciação, expoente negativo faz o quê? Inverte a base e troca o sinal do expoente. Por exemplo, se eu tenho 3 na menos 2, isso é 1 sobre 3 na 2, 1/9. O que a gente tem aqui na questão? 3/5 na menos 1. 3/5 na menos 1 vai ficar 5/3. Inverter a base e trocar o sinal do expoente. O inverso de 3/5, 5/3. Depois a gente tem aqui 0,2, 2 décimos. Isto aqui, o que é 10 na menos 1? É 1 sobre 10.
Como a gente tem ali os valores na forma decimal, eu vou colocar também na forma decimal, porque acho que vai ficar mais fácil de fazer. 10 a menos 1 é 1/10, 0,1. Dividido por 0,01. Menos, aqui eu vou fazer o seguinte, já vou decompor 81. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81 é 3 elevado a 4. Então, olha o que eu fiz por enquanto. Expoente negativo, inverte a base e troca o sinal do expoente. Fiz isso com a fração 3/5 na menos 1, fiz isso com aquele 10 na menos 1. Além disso, eu só escrevi 81 como 3 elevado a 4. Como que se faz isso? Ou você vai multiplicando 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, ou você arma decomposição em fatores primos, tá? Aqui, ó, 81, daí decompõe. Por 3 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 13, por 3 dá 1. Então, 81 é 3 elevado a 4. Muito bem, o que mais que a gente pode fazer agora? Dentro dos colchetes, ali a gente tem uma subtração de frações. Essa subtração aqui, ó. Vou resolver isso agora. Então, aquele 9, até nesse caso, se quiser multiplicar ali por 9, ficaria até mais fácil. Pouparia de fazer o trabalho de frações. Então, se você quiser, se você fez isso, ótimo, tá? Se você viu esse 9, multiplicar aqui com todo mundo, fica bom. Porque eu resolvo logo o problema da fração. Posso fazer assim? Tá? Então, duas opções. Você pode somar ali as frações dentro dos parênteses, subtrair aquelas duas frações, se você fez isso, ok. Mas se você multiplica ali por 9, fica melhor ainda. Fica mais fácil de resolver. Porque a gente vai ter assim, ó, 9 vezes 5 terços, menos 9 vezes 1/9. E depois isso aqui vai multiplicar 1/10 dividido por 1/100. Menos, e aqui, propriedade, eu tenho o expoente e o índice que são iguais. Vai sobrar só o 3. Vai sobrar só o 3. Por que eu falei que era melhor multiplicar ali por 9? Porque agora eu tenho 9 dividido por 3, que dá 3. 3 vezes 5, 15. 15. Aqui eu tenho 9, que eu posso simplificar com 9. 9 vezes 1/9 é 1 inteiro. Então, menos 1. Isso aqui, vezes, igual aqui o número de casas depois da vírgula e tira a vírgula, vezes 10. E menos 3. 15 menos 1 dá 14, 14 vezes 10, menos 3. Primeiro se faz multiplicação para depois fazer a subtração. 14 vezes 10 dá 140. Então, temos aqui 140 menos 3. 137 será a resposta, pode marcar aqui também letra C de casa, C de coração. Mais uma C aí nessa lista de questões. Certo? E eu vou dar aqui a alternativa somando a fração. Vou colocar aqui como é que ficaria se a gente somasse a fração. Tá? Vamos fazer isso aqui. Digamos que você chegou até aqui, tudo igualzinho, ó. Chegou aqui, mas resolveu somar as frações. Você vai ter o seguinte, dentro dos colchetes, aquela subtração de frações. Denominador 3 e denominador 9. Para somar ou subtrair frações, a gente precisa de denominadores iguais. Encontrar um denominador comum. O 9 dá para dividir por 3 e também dá para dividir por 9. Então, este será o denominador. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 5, 15. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 1 dá 1. O resto eu vou deixar aqui, tá? Não vou copiar o resto. Vou deixar aqui reticências, que o resto ficaria tudo igualzinho. 9, que multiplica 14 nonos. Posso simplificar o 9 com o 9. E sobra só 14. Que é a mesma coisa que a gente encontrou aqui, ó. Esse mesmo 14 que a gente encontrou aqui. São caminhos diferentes que nos levam ao mesmo lugar. Só o que tem que tomar cuidado? Que esse 9, se você for fazer a multiplicação como eu fiz, este 9, ele vai multiplicar todo mundo. Todo mundo. São detalhes que precisa, sim, de muita atenção para não errar. Se você fez diferente, ou se porventura chegou num resultado diferente e não está achando erro,
pode me chamar ali no Instagram ou nos comentários que eu oriento qual é o erro, tá? O que aconteceu para você não chegar na resposta. Certo? No final do material ali tem meu Instagram, tá? Que a gente pode conversar daí depois por ali. Questão 7. TRT da 12ª região. A diferença entre a soma dos 10 primeiros múltiplos de 10 e a soma dos 10 primeiros múltiplos de 9. Falar em múltiplos, em divisores, também aparece em várias questões da Fundação Carlos Chagas. E muitas vezes, uma questão que parece trabalhosa. Às vezes não é. Às vezes não é. Aprender a responder da maneira que a banca espera. Aqui. Tenho certeza que você sabe quem são os 10 primeiros múltiplos de 10. Quem são os 10 primeiros múltiplos de 10? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Os 10 primeiros múltiplos de 10 são esses. Então, a soma dos 10 primeiros é isso. Ai, professor, eu sei fazer isso aí, mas é muito trabalhoso, porque olha só, 100 mais 90 mais 80 mais 70, somar tudo isso aí. Então, calma. 10 primeiros múltiplos de 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 80, 90. 80, 90. Tá? Os múltiplos de 81. 81 aqui. Botei 80 porque estava sendo os múltiplos de 8. 81. Tá? Múltiplos de 9. Então, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. Esses são os múltiplos de 9. Então, 72, que é 9 vezes 8. Depois 9 vezes 9 é 81. Depois 9 vezes 10, 90. Essa é a soma dos 10 primeiros múltiplos de 9. E o que é para fazer depois disso? A diferença entre essas duas somas. O que é a diferença? Resultado da subtração. Resultado da subtração. Quando a gente faz uma conta de menos, um número menos o outro, o resultado é a diferença entre essas duas somas. Então, eu quero fazer essa diferença. Olha só. Só que se você faz, por exemplo, 10 menos 9 dá 1. Ó, 10 menos 9. 20 menos 18 dá 2. 30 menos 27 dá 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa soma que a gente vai fazer. E se você estuda para concursos, você já sabe essa soma direto quanto é. Você pode até, de repente, você já tenha feito, saiba usar progressões aritméticas. Você pode usar aqui a soma dos termos de uma PA. Mas essa é uma soma que em raciocínio lógico, volta e meia aparece. 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 5 dá 15, mais 6 dá 21, mais 7 dá 28, mais 8 dá 36, mais 9 dá 45, mais 10 dá 55. 55. Pode marcar aqui letra D de dado, D de Dinamarca, D de Dani é a correta aí nessa questão. Enunciado bastante curto e simples. E há quem gaste tempo somando tudo. Ah, professor, eu sabia fazer, mas absurdo, tem que fazer 9 mais 18, mais 27, mais 36. Ou necessariamente resolver isso usando a fórmula da soma dos termos da PA. Porque os múltiplos de 9 formam ali uma progressão aritmética de razão 9. Verdade?
Mas progressões nem faz parte do edital. Pode usar? Pode. Se você tem a ferramenta, pode. Mas é pensar sobre, melhorar a forma de resolver. O que a banca espera do candidato? Essa capacidade de raciocínio. Esse enxergar além do que está posto. Fica então essa sugestão aí de solução para essa questão. Questão 8. O produto das idades de José e seu pai é 2010. Sabendo que o pai de José tem menos de 100 anos, a soma das idades dos dois, qual vai ser? Outro tipo de enunciado que aparece aí nas provas. Primeiro passo, decompor o 2010 em fatores primos. 2010, e a gente vai decompor em fatores primos. Por 2. Por 2 dá 1005. Dá por 2 de novo? Não, porque é ímpar. Para poder dividir por 2, o número tem que ser par. Então, por 2 não dá mais. Dá para dividir por 3? Sim. Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Critérios de divisibilidade. Então, quando é que dá para dividir por 3? Soma todos os algarismos. Se o resultado da soma é divisível por 3, aquele número é divisível por 3. 1005 é, portanto, divisível por 3. Quanto dá? 335. Dá por 3 de novo? Não, porque 3 mais 3 dá 6, 6 mais 5 dá 11, não dá para dividir por 3. Então, por 3 de novo, não dá. Mas dá por 5, porque todo número terminado por 0 ou 5 é divisível por 5. Dividido por 5 dá 67. 67. Por 2 não dá, porque ele é ímpar. Por 3 não dá, porque 6 mais 7 dá 13, não dá para dividir por 3. Não termina por 5, então não dá para dividir por 5. Não dá para dividir por 7. Não dá para dividir por 11. Ele não tem outros divisores a não ser ele mesmo. Só dá para dividir por 67. Então, 67 é um número primo. Significa que 2010 é o mesmo que multiplicar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 67. Agora, releia o enunciado. O produto das idades de José e seu pai é 2010. O que é produto? O que é esse produto? Produto é o resultado da multiplicação. Resultado da multiplicação. O resultado da multiplicação é 2010. Agora, quais são os números que a gente multiplica para dar esses 2010? 2 números, que é a idade do pai e a idade do José. José e seu pai. Então, são dois números que quando multiplica aqui dá 2010. E o pai do José tem menos de 100 anos. Tem menos de 100 anos. Ele não pode ter 2 anos, ele não pode ter 3, ele não pode ter 5. Quem é o mais velho? Só pode ser o pai, né? O filho não pode ser mais novo que o pai. Lógica básica, né? O filho não pode ser mais velho que o pai. O pai tem 67 anos. O pai vai ter 67 anos. Se o pai pudesse ter mais de 100 anos, ele poderia, por exemplo, ter 67 vezes 2. Tá? Poderia ter essa idade. Mas não pode aqui, vou botar aqui, não pode, vou escrever não pode, porque passa de 100. Ó, isso aqui é maior do que 100, por isso que não pode. Tá? A idade do pai, o pai tem menos de 100 anos. Então, se o pai tem menos de 100 anos, ele tem que ter 67, não tem outro jeito, não tem outra opção. E daí, esses outros fatores que sobram, ó, esse 2 vezes 3 vezes 5, vão formar a idade do filho. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. O filho tem 30 anos. As idades, portanto, são 67 e 30. Vou escrever. Idades. Idades. O José tem 30 e o pai do José, 67 anos. Para dar 2010, tem que ser uma combinação daqueles fatores. Se o pai do José pudesse ter mais de 100 anos, ele teria 130 e poucos anos, né? Então, se ele pudesse ter tudo isso, daí o José teria 3 vezes 5, teria 15 anos, por exemplo. Mas o pai do José tem menos de 100 anos. Então, aquele 67 não dá para multiplicar por valor nenhum.
porque já passa de 100. 67, portanto, é a idade do pai. E o filho tem 30 anos. Qual é a pergunta? A soma das idades dos dois. O José tem 30, o pai dele tem 67, então a soma das idades é 97 anos. Pode marcar aqui, letra B de bola é a correta nessa questão. 97 anos. Questão 9. Uma empresa distribui o valor que entra mensalmente da seguinte maneira. Metade é destinada a gastos fixos, vou botar aqui, gastos fixos, metade, 50%. 25% do valor destinado para investimentos. Investimentos, 25%. 25% para investimentos. 15% para o pagamento de prolabore. Prolabore. 15%. O restante é depositado em um fundo emergencial. O que a gente já tem aqui? 50 mais 25, 75. 75 mais 15, 90%. Então, aquelas três primeiras despesas, os gastos fixos, os investimentos e o prolabore, totalizam 90% do valor. Quando o enunciado fala o restante, esse restante é de 10% para fechar os 100% do valor que entra mensalmente. Então, aquele fundo emergencial, 10% do valor. O dono da empresa fica com 90% do prolabore. O dono da empresa fica com 90% do prolabore. No mês de novembro, o valor depositado no fundo emergencial, foi 32 mil. O fundo emergencial é 10%. Quer dizer, então, que 32 mil corresponde a 10% do valor. E daí você pode calcular o 100% quanto é? Bom, se 10% é 32 mil, quer dizer que o 100% total era 320 mil reais. Pode ser. Mas o que a gente quer calcular? Vamos ver qual é a pergunta antes de continuar fazendo contas? O dono da empresa recebeu quanto? O dono da empresa recebe 90% do valor do prolabore. Então, me interessa calcular primeiro aqui de quanto é o prolabore. Eu não preciso saber qual é o valor total. Eu não preciso saber qual é o valor de investimento. Eu preciso saber, nesse momento, o valor do prolabore. Então, eu posso calcular aqui direto 15% quanto é. Se você preferir, pode ser uma regra de 3. Quer calcular o 100%? Pode também. Mas eu quero que você entenda o seguinte, sem calcular, observa, aqui, observar. Observar de observar mesmo, de olhar como é que faz e não fazer conta. 10% é 32 mil. Isso é 10%. Se 10% é 32 mil, 5% quanto é? Metade. 16. Então, quer dizer que 15% é 48 mil reais. 15% é 48 mil reais. Se você fizer a regra de 3, você vai achar isso também. São valores fáceis, está tudo certo. 48 mil. 48 mil reais. Você encontra aqui 48 mil reais e respira, tá? Chegou aqui. Respirar. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Chegou no 48 mil? Chegou aí também 48 mil? Ótimo. Mas tem que calmar o coração nessa hora. Acalma o coração, respira, tá tudo lindo até aí, tá tudo certo. Mas na hora da prova, principalmente na hora da prova, tem que parar e olhar. O que eu achei aqui? Para tudo assim, o que eu achei aqui? O que é esses 15%? Prolabore, eu tô aqui na questão, ó. Isso aqui é o valor do prolabore. Entenda o que você achou aqui como resultado. Depois disso, volta no enunciado. E relembra, qual era a pergunta mesmo? Vai lá no enunciado. Qual era a pergunta? A pergunta era, o dono da empresa recebeu quanto?
Está perguntando o valor do Prolabore? Não tá. Então a resposta não é 48 mil. Tá tudo certo até ali. Tá tudo certo até ali. Mas não é essa a pergunta. E tem 48 mil nas alternativas. Então cuidado. Cuidado. O dono recebe o que mesmo? Ó, o dono recebe 90% do valor do Prolabore. Então a parte do dono, o dono recebe 90% de 48 mil. Calcular 90%, você até pode fazer 10% dá 4.800. Depois faz vezes 9. Mas é mais fácil se você subtrai os 10%. 48 mil, 10% é fácil, 10% é barbada, não tem conta nenhuma. 10% é só deslocar a vírgula. Então, a gente vai ter aqui um valor de 43.200. Essa é a parte que o dono fica. R$43.200. Agora sim, pode marcar. R$43.200, a alternativa C de casa é a correta nessa questão. Mas tem que respirar. Tem que entender o que eu achei aqui, voltar na pergunta, qual era a pergunta mesmo, e só depois as alternativas. Pode parecer bobagem, pode parecer exagero meu, mas quem já fez prova sabe do que eu estou falando. Aquela coisa eu jamais erraria uma coisa dessa. E na hora da prova, se não estiver preparado para isso, corre sim o risco de errar. O contexto de prova é diferente, né? A ansiedade, o tempo, tudo diferente. Cria esse hábito, lê o enunciado e já identifica o que é para responder. Quando a gente leu aqui, eu já tinha anotado, ó, o dono da empresa recebe quanto. Terminou a conta, tem que ver o que eu achei aqui. Relembra qual era a pergunta mesmo e só depois as alternativas. Certo? Isso é muito importante para que você faça uma boa prova. Não é perda de tempo, é pelo contrário. Porque se você faz, chega no 48, fez tudo bonitinho até ali e se atira no 48, tá errado. Botou fora a questão. Então, calma, calma, respira para identificar a alternativa correta. Questões de porcentagem como essa também é exatamente esse tipo de enunciado que é comum você encontrar nas provas da Fundação Carlos Chagas. Questão 10. Carlos tem uma caixa com bolinhas de gude. O primo de Carlos perdeu 4 bolinhas de gude que estavam na caixa. Carlos verificou que o total de bolinhas da caixa se reduziu a 90% do que ele tinha. Depois de ter perdido 4, perdeu 4 bolinhas e a quantidade se reduziu a 90% do que havia inicialmente na caixa. Então, aquelas 4 bolas que foram perdidas correspondem a 10% do total que havia inicialmente na caixa. Se você quiser armar uma regra de 3, pode ser. Mas entenda a regra de 3 como uma proporção, que se você duplica uma grandeza, você duplica a outra também. Se eu tenho 10% é igual a 4, o 100% é 40. Mas está armado aí como regra de 3, se você achar que é necessário, você faz a regra de 3. 40 bolas era o que ele tinha inicialmente na caixa. Vê qual é a pergunta. Nessas condições, é correto afirmar que o número de bolinhas na caixa antes da perda era 40. Pode sim marcar aqui, letra A é a correta nessa questão. Tá? Observa que, pode tirar a prova real, 40 bolinhas, 90% de 40 dá 36. 4 vezes 9, 36. Bom, eram 40 bolinhas, perdeu 4, ficou com 36. As 4 que ele perdeu e ficou com uma quantidade que é 90% do que ele tinha inicialmente. Fechou, então funciona tudo certinho. Letra A. Agora, as últimas 2 questões que eu coloquei aqui para a gente revisar juntos, sobre noções de estatística. E questões como essas são os tipos preferidos da FCC. Média, moda, mediana. Moda é o dado de maior frequência, de maior ocorrência, aquele que aparece mais vezes. Mediana. Quando eu falo em mediana, eu sempre falo o seguinte, primeira coisa, eu nem digo o que é mediana. Fui falar agora o que é mediana, não disse, né? Não disse. Falei, moda, o que é moda? Ah, o dado de maior frequência.
Devo falar mediana. Antes de falar em mediana, eu quero que você guarde isso. Quando você lê mediana, a primeira coisa que você vai fazer é pensar, colocar os dados em ordem. Falou mediana, colocar os dados em ordem. Crescente ou decrescente tanto faz, mas você precisa colocar os dados em ordem. Daí a mediana é o valor do meio, o valor central daquela distribuição de dados. Então, nessa questão 11, TRT da 7ª região, as idades de 19 entrevistados para uma vaga de emprego são 23, 32, não está em ordem. São 19 entrevistados, estão aqui as idades, mas elas não estão em ordem. E a alternativa fala na moda e fala na mediana. A moda é o dado de maior frequência, aquele que aparece mais vezes. Aquele mais repetido. É a moda. A mediana, vou botar assim, ó, dados em ordem, crescente ou decrescente, tanto faz. Dados em ordem, daí é o valor central. O valor do meio é a mediana. Então, para falar em mediana, você vai ter que primeiro colocar os dados em ordem, porque não está em ordem aí. Qual é o menor deles? 18, depois tem o 19, depois tem o 20, aqui 20, depois tem o 21, depois tem 23, depois tem, vamos ver, 23, aqui tem 26, 25, ó, 25, 26, 26 tem aqui de novo, ó, 26, de novo, 26 eu falei, 26, tem duas vezes ali o 26, tem o 27 também, aqui o 27, tem o 28, 28, tem o 29, que está aqui, ó, 29, depois do 29 tem o 32, 32, ó, 1, 2, 3 vezes o 32, 32, 32, 32. Depois tem o 37, 37, depois o 40, o 41, o 43, 43 e o 45. Então, dá uma conferida se estão todos os valores aí, se não está faltando nenhum, se está tudo bonitinho, tem que ter 19 idades aí. Como são 19, é um número ímpar, você vai ter 9 valores para um lado, 9 valores para o outro e um valor central. Esse valor bem do meio é a mediana. Então, qual é esse valor do meio, esse valor central? É o 28. Este é o valor da mediana. Mediana. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores na esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores na direita. Fica 9 para um lado, 9 para o outro e um valor do meio que é a mediana. Mas o primeiro passo é colocar os dados em ordem. Falou mediana, primeira coisa que tem que pensar é colocar os dados em ordem. Depois a gente olha o valor do meio. E a moda? É o dado de maior frequência, aquele que aparece mais vezes. Qual é o valor que se repete aí mais vezes? O que a gente tem repetido aí? O 32. O 32 aparece 3 vezes, este é o valor da moda. Tem o 26 que aparece também repetido, ó, mas ele aparece 2 vezes. Qual é o que aparece mais repetidas vezes? O valor 32. Essa é a moda. Então, a moda é 32 e a mediana é 28. A moda que é 32, difere da mediana em 4 anos. 4 anos. Pode marcar aqui, então, letra E é a correta nessa questão. A diferença entre a moda e a mediana é 4 anos. Questão 12. TRT da 7ª região também. Alberto, Bruno e Carlos são irmãos e a média das suas idades é 19. Os 3 foram a uma festa e lá o Alberto conheceu a Dani. E daí a média dos 4 foi para 20 anos. A Bruna, na festa, conheceu o Ernesto. E daí a média das idades dos 5 foi para 21 anos. Finalmente, o Carlos conheceu a Fernanda e daí a média das idades dos 6 foi para 20 anos.
A soma das idades da Dani e da Fernanda é igual a quanto? Eu não quero que você pense nisso como fórmula. Quero que você entenda. O que é média? Média aritmética simples. Como é que a gente faz? Imagina que a gente vai fazer o gasto semanal com um almoço. De segunda a sexta, tá? 5 dias úteis almoçando no trabalho e gastando com refeição do almoço. Daí você quer fazer a média do que você gastou naquela semana. O que a gente faz? Quanto gastou na segunda, no almoço, quanto gastou na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Soma os 5 valores e divide por 5 porque foram 5 dias. Imagina uma semana em que a gente teve 4 dias úteis de trabalho. Teve um feriado, então você foi ao trabalho 4 vezes. Daí você vai contar um dia, outro dia, ver quanto gastou nesses 4 dias, a soma. E divide por 4, porque são 4 dias que você somou. Você vai ter a média do gasto com almoço. Então, a definição de média, você entende isso. Se eu tenho lá 3 valores, x1 mais x2 mais x3, você vai dividir por 3 para encontrar a média. Isso é a média, isso é a definição da média aritmética, mas não veja isso como fórmula. É uma coisa que você já sabe fazer, tá? Não complica o que você já sabe fazer. Então, eu só queria que você observasse o seguinte. Se eu sei a média, a soma daqueles valores vai ser a média vezes 3 aqui nesse caso. Ó, esse 3 pode passar para a direita ali multiplicando. A soma daqueles valores é a mesma coisa que fazer a média vezes a quantidade de parcelas que a gente somou. Vamos para o enunciado. A média das idades do Alberto, da Bruna e do Carlos, 3 pessoas, a média de 19 anos. Então, significa que Alberto mais Bruna mais Carlos, a soma das idades era 19 vezes 3. Eu não sei a idade do Alberto, eu não sei a idade da Bruna e eu não sei a idade do Carlos. Mas se a média dá 19, vai dar uma soma que dividido por 3 dá 19. Então, a soma dessas idades, ó, pensa comigo, a soma das idades deles dividido por 3 tem que dar 19. Isso é a média. Então, quer dizer que a soma das idades deles tem que dar 19 vezes 3. 19 vezes 3, 57. Então, inicialmente, lá na festa chegou o Alberto, a Bruna e o Carlos. O Alberto, a Bruna e o Carlos. E a soma das idades desses 3 era 57 anos. Daí o Alberto conheceu a Dani. E a média dos 4 foi para 20 anos. Média dos 4. A idade do Alberto, da Bruna, do Carlos e da Dani foi para 20 anos. E agora são 4 pessoas. Então, quer dizer que a soma das idades desses 4 era 80 anos. Agora, entenda essa situação. Quando eu somo o A, o B e o C, o Alberto, a Bruna e o Carlos, as idades somadas dá 57 anos. Com a Dani no grupo, foi para 80. Então, a idade da Dani é essa diferença, 80 menos 57. A idade da Dani é 23 anos. 23 anos. Idade da Dani, 23. Continua ali no enunciado. O Ernesto, a Bruna conheceu o Ernesto e a média dos 5 foi para 21 anos. Mesma ideia, ó, dos 5 pessoas. A mais B, mais C, mais D, mais o Ernesto. Foi para 21 anos. São 5 pessoas. A soma das 5 pessoas, então, das idades, tem que dar 105 anos. 105 anos. E aqui nós sabíamos o seguinte, que a soma antes dava 80, agora a soma passou a dar 105. Então, o Ernesto tem 25 anos. Idade do Ernesto, 25 anos. E, por fim, chegou a Fernanda no grupo. A mais B, pulei o D. Pulei a Dani. Então, Dani, Ernesto e a Fernanda. Daí, o que o enunciado diz? O Carlos conheceu a Fernanda e daí a média da idade de todos os 6 foi para 20 anos. Agora, são 6 pessoas e a média dá 20 anos. 6 pessoas com média 20, 6 vezes 20, 120 anos. Bom, então a idade da Fernanda é
120 menos 105. A idade da Fernanda, 15 anos. Agora leia o enunciado, qual é a pergunta? A soma das idades da Dani e da Fernanda. Idade da Dani, 23. Idade da Fernanda, 38. A soma das idades dessas duas vai dar 38 anos. Dani mais Fernanda. A Dani, 23. A Fernanda, 15. As idades somadas, então, 38 anos. Pode marcar aqui, então, a alternativa D de dado, D de Dinamarca, D de Dani, é a correta aí nessa questão. Esse também é um tipo de enunciado que aparece em variadas bancas. Tá? Para você pensar, é muito mais pensar sobre do que efetivamente fazer contas, né? Perceba isso. Vou apagar essa parte aqui. Tá? Perceba que as questões são muito mais de compreender, de raciocinar, de deduzir, do que fórmulas e contas. Essa é uma grande característica das provas da Fundação Carlos Chagas. Por isso se fala tanto em raciocínio lógico matemático, porque não é simplesmente uma prova de matemática. Não é só porcentagem, sem que você tome cuidado com o enunciado. Não é só falar em múltiplos e divisores, sem que você consiga compreender as instruções da questão. Mesma coisa, cálculo de média aritmética simples, é só média aritmética simples. Mas é um tipo específico de enunciado que exige compreensão. Certo? Então eram essas as 12 questões que eu separei para a gente fazer juntos aqui como revisão. E eu deixei aqui no material meu Instagram, tá? Daniela Arboit, meu canal no YouTube, então você encontra lá também no canal outras questões e pode também sugerir questões, conteúdos que te interessem e também o meu site para você conhecer, certo? Dúvidas que tenham ficado, você pode me chamar no Instagram, pode deixar nos comentários desse vídeo, conta comigo. Desejo desde já uma ótima prova, o principal é calma. É difícil calma, né? Mas é isso que a gente precisa. É ler com atenção e também confiar no processo, confiar em tudo que você já fez. Confiar na preparação e a prova é só mais uma etapa. Então vai com fé, vai com confiança, que a gente fica aqui na torcida por você. Até, beijos!